Olá! Mais uma edição do Legislativo Visual começa agora. O governador entrega para a Assembleia Legislativa série de projetos na área de cobrança de impostos. Um deles quer diminuir imposto de etanol e aumentar o da gasolina. Passagens de ônibus entre municípios também poderão ficar mais baratas. Para estimular o consumo de etanol em Mato Grosso do Sul, o governo do estado decidiu reduzir a alíquota de ICMS de 25% para 20% sobre o combustível. A medida apresentada aos deputados visa contribuir na redução da emissão de gases do efeito estufa e vem acompanhada de aumento de 5% no valor da gasolina. Vamos dizer que a gente mantenha 13% de consumo de álcool e os 80 e tantos de gasolina. Nós podemos chegar a um incremento, pelo aumento da gasolina, de 120 milhões ano. Mas nós queremos que aumente o consumo de álcool. Então, se aumentar o consumo de álcool num preço mais barato, você vai ter menos ICMS. Vai depender do comportamento do consumidor. Se ele optar por álcool, nós vamos ter menos ICMS, mas nós teremos uma energia limpa e nós estaremos contribuindo para o nosso programa Estado Carbono Neutro. Então, isso não é nenhuma questão de tributo, é você igualar a gasolina, a maioria dos estados brasileiros que cobra 30%, e baixar o álcool, que é estimular uma energia limpa, renovável, e que nós somos produtor. Ônibus intermunicipais também vão ter reduzido o ICMS aplicado sobre as passagens, de 17% para 7%, enquanto as regras do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário, o Fundersul, passam por mudanças. Na pecuária serão criadas faixas alternativas para o transporte de machos e fêmeas, considerando sua idade. Atualizadas alíquotas aplicadas a soja, milho e cana-de-açúcar, além de se autorizar a criação de um fundo complementar privado de sanidade animal e vegetal. Por que precisa ter o fundo privado? Porque às vezes você tem uma emergência e você não consegue, com as regras do setor público, a urgência de uma operação que você precisa indenizar, ou você precisa fazer um abate emergencial, ou você precisa fazer uma contratação para combater um foco, ou na questão sanidade animal ou vegetal, você fica com as amarras do setor público. E aí o fundo privado é para isso. Então, nessa lei do Fundersul, nós estamos destinando que vai poder irrigar financeiramente o fundo privado, que é um pedido, inclusive, do setor produtivo. Criado há 20 anos, o Fundersul tem 25% de sua arrecadação enviada às prefeituras, enquanto o restante entra no planejamento de obras de pavimentação e drenagem de vias urbanas e rodovias. Nós temos um planejamento para os próximos 3 anos, que nós precisamos pavimentar 800 quilômetros de novas rodovias, construir mais 120 pontes de concreto, manter a manutenção e comprar equipamentos para ajudar as prefeituras do Mato Grosso do Sul a poder atender as estradas municipais. Nós precisamos mais recursos. Então, nós estamos mandando essas alterações de algumas alíquotas do Fundersul, que na nossa projeção pode ter um incremento aí de 100 milhões ano nessas alíquotas que são destinadas ao setor produtivo. Outras propostas do Executivo incluem a criação de incentivo em prêmios para quem exige a emissão de nota fiscal em compras, além de uma oportunidade de reparcelamento para quem tem débitos de ICMS. Para estimular a emissão de nota fiscal, o governo do estado entregou o projeto de lei que cria a nota fiscal premiada. Assim, o contribuinte que informar seu CPF no ato da compra passa a concorrer a prêmios de R$300 mil todos os meses. Os números do sorteio estarão dispostos no próprio comprovante. Os estados que implantaram isso tiveram, principalmente nesse segmento da venda do varejo, um incremento de ICMS, que chegou em alguns estados até 15%. Então, o nota premiada é para isso, protocolamos o projeto. Outras propostas de natureza fiscal compõem o pacote de medidas apresentadas aos deputados, como a remissão e anistia de créditos tributários de ICMS até R$2 mil, com base em convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Uma nova edição do Refis deve ser realizada para quem procura regularizar o pagamento de tributos estaduais com descontos em multas e juros entre 60% e 95%. Haverá manutenção de alíquotas do Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, o ITCMD, que variam de 3% a 6%,
assim como a isenção do mesmo imposto para beneficiados de programas habitacionais e da reforma agrária. Nós estamos dando remissão e anistia a todos os devedores até R$ 2.000. Quem dever ICMS até R$ 2.000 vai ter uma remissão dos débitos. Isso chega perto de 10 mil contribuintes. E por que, vocês podem perguntar? É que não vale a pena nem você fazer o trâmite processual para essa cobrança até esse valor. Então é melhor fazer a remissão e anistia desse débito. Junto com isso, nós estamos mandando o pedido à Assembleia que possibilite o Mato Grosso do Sul a isentar o primeiro titular dos títulos da reforma agrária de isentar do ITCD, que é o Imposto de Doação. Por quê? Porque nós vamos ter um grande programa de titularidade das reformas agrárias em todo o Mato Grosso do Sul e no país. O INCRA vai estimular isso. E também dando o mesmo benefício ao cidadão dos programas habitacionais de cunho social, Minha Casa Minha Vida, os programas municipais, os programas estaduais. Todo aquele que só tem um único imóvel, que recebeu o título definitivo, ele está isento do pagamento do imposto de transmissão para estimular a escriturar. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Correia, do PSDB, assegurou que todas as propostas apresentadas pelo governo aos parlamentares vão tramitar normalmente na Casa de Leis. Nós vamos tramitar normal. Recebe o projeto hoje, dá como lido no expediente de hoje e vamos tramitar normal dentro da casa. Não houve nenhum pedido de urgência. Trecho da rodovia BR-163, que passa por Mato Grosso do Sul, está concedida para a iniciativa privada. E os resultados dessa concessão foram tema de audiência pública na Assembleia Legislativa. Os impactos da concessão da BR-163 foram o tema da audiência pública realizada aqui na Assembleia Legislativa nesta tarde. O evento foi proposto pelos deputados Barbosinha e Paulo Correia, que preside a Casa de Leis, e contou com a participação de alguns dos prefeitos dos 19 municípios afetados pela situação. Atualmente, apenas 180 dos mais de 800 quilômetros da rodovia se encontram duplicados, o que tem gerado transtornos econômicos de diversas ordens devido à paralisação das obras em trechos que são vitais para o fluxo diário dessas cidades. Essa é a avaliação do deputado Barbosinha, bem como dos secretários de Fazenda de Dourados e Infraestrutura de Campo Grande. Nós temos os problemas dos distritos e daquelas localidades onde você já tem aí implantados comércios ao longo aí de décadas ou até séculos ao longo desta rodovia. Nós temos o problema dos acessos dentro das vias urbanas, o assunto vinculado à duplicação, porquanto em 5 anos nós teríamos que ter a duplicação de todo o trecho e, conforme a própria CCR, apenas 150 quilômetros estão duplicados. Tudo isso provoca uma grande discussão, uma vez que a tarifa ela encontra sendo cobrada na sua inteireza do consumidor e do cidadão sul-mato-grossense, daqueles que usam a BR-163, cobrando uma solução dos poderes, e a Casa Legislativa é a caixa de ressonância de todos esses problemas. Então, Dourados hoje, na verdade, não espera nada mais do que a infraestrutura para que o município possa ter uma mobilidade pela rodovia, né? Nós temos a cidade que avança do outro lado da rodovia e simplesmente nós temos uma dificuldade enorme, pessoas, pedestres, ciclistas, motociclistas, os próprios carros. A estrutura que hoje nós temos, ela não comporta o fluxo que tem e a estrutura que hoje a CCR disponibiliza. Existem projetos de viadutos, de passarelas, entretanto, dentro desse prazo que a CCR tem a concessão, em Dourados em nada ganhou. Ao contrário, teve fechamentos de acessos, prejudicando o comércio, né, constantemente, e isso, o dia a dia ninguém volta. Então, uma empresa que fecha por não ter os seus clientes, ninguém vai repor isso. Então, nós temos uma urgência enorme, né, de que a CCR realmente comece a priorizar alguns investimentos que ela deve fazer com uma questão emergencial para que realmente dê um retorno urgente e rápido para a população, que é isso que a gente mais discute e mais busca para o município de Dourados. A gente vive um problema bastante sério, porque 30 quilômetros aproximadamente entre a saída de São Paulo e a saída de Cuiabá, que fazem parte dessa concessão, praticamente todo esse trecho
já está urbanizado, a cidade já chegou em alguns lugares, já passou para o outro lado do anel. Então o anel é bastante usado para a locomoção das pessoas e é bastante movimentado e é uma pista simples ainda. Deveria ter sido dada uma prioridade em sua duplicação, mas não foi feito isso e agora os investimentos estão parados, ou seja, a gente não tem perspectiva de quando essa duplicação acontecerá. O diretor-presidente da concessionária responsável pelas obras, José Márcio Silveira, apresentou alguns dados para justificar o atraso no cumprimento do contrato. De acordo com ele, desde seu período de vigência já foram contabilizados 1,7 bilhões de reais como saldo negativo, devido à queda acentuada de movimentação dos veículos ao longo de toda a extensão. Ele também avaliou a reunião de forma positiva como mecanismo de sensibilização da classe política para a importância da BR para o Estado. Importante sensibilizar, né, os políticos, os ministérios em Brasília da importância que tem a 163 para o Estado do Mato Grosso do Sul e que a gente encontre a forma de continuar com esses trabalhos. A gente tem tentado com a NTT uma solução para esse problema, mas a gente vê que hoje as agências reguladoras têm um poder limitado de atuação em função de preocupação com os órgãos de controle. É ideal que se abra essa negociação, que se mostre os números, que se comprove o desequilíbrio econômico e financeiro e que se encontre uma solução para a continuidade. No mesmo sentido, o prefeito de Rio Verde ressaltou a necessidade de união dos executivos municipais apresentarem a demanda ao governo federal. O que nós precisamos, gente, é envolvermos os nossos prefeitos. Esse é o momento de todos os prefeitos estar aqui para a gente discutir esse assunto. Outra coisa a nossa bancada federal tem a iniciativa, o nosso governador tem a iniciativa, mas quanto mais o número de pessoas participando, a gente consegue convencer as pessoas. Então nós temos que nos unir e nós fazermos uma visita ao nosso ministro em Brasília, mas não ir um ou dois prefeitos ou só a representatividade. Tem que pegar a nossa bancada, o nosso governador, nossos secretários e os nossos prefeitos e lá sentarmos com o nosso ministro. Eu tenho certeza que é um governo novo, que está procurando acertar as coisas. A gente entende a situação da CCR. E eu não acredito que vai haver recurso, por exemplo, nesse momento, se sair uma nova licitação, alguma empresa para desembolsar esse valor que é preciso que desembolse. Então, nós preferimos que a CCR ficasse aqui, mas desse continuidade a esse trabalho. Já para o presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Correa, a solução do problema também passa pela articulação política que representa o Estado em nível federal. Ele apresentou alguns planos de ação para essa mobilização. Tomar providência de comunicar a bancada federal e fazermos uma ação com Câmara, com o Senado Federal, com o presidente da República, para mostrar que não é possível um troço desse, né? Então, nós estamos aqui exatamente para levantarmos a questão e podermos fazer politicamente a defesa do consumidor do Mato Grosso do Sul. Eu acho que tem que haver uma consideração também pelo consumidor que paga pedágio no Mato Grosso do Sul. Realinhamento de preço, prolongamento de prazo do contrato, mais uma NTT que participe. Não é essa NTT que não serve para nada. Essa aí não presta para nada. Nós temos que arrumar essa NTT, falar isso para o presidente da República, Jair Bolsonaro, falar isso para o ministro dos Transportes, Tarcísio, para que ele possa tomar providência, principalmente na passagem das cidades, o fechamento com guarda-reio de entradas, de fluxo de veículos é muito importante, quer dizer, tem que se haver um planejamento, por exemplo, em Dourados, que ficou dividido ao meio, é uma cidade que tem um lado e tem o outro, é para lá da BR-163, para cá da BR-163, isso não existe, quer dizer, existia um financiamento efetivo para que possa ter viaduto, para que possa existir ponte, para que as travessias sejam asseguradas e que possa haver mobilidade urbana. Não tem mobilidade urbana com a BR-163. Pelo contrário, está se desmobilizando todas as cidades. E está sendo feito guarda-reio para que você não possa entrar nas cidades. Que é isso? Nós estamos criando o quê, então? Então, é isso que a gente está pedindo. Maior atenção com os municípios, modicidade tarifária e realinhamento de preços, porque não pode um contrato que só a concessionária fica reclamando, ninguém toma providência nenhuma de substituição, de cancelamento ou de própria continuidade com a mesma concessionária. Então, tudo isso é possível, desde que exista boa vontade. O que está faltando é gente
efetivamente tomar providências. E como resultado das discussões, ao final, alguns encaminhamentos foram apresentados pela mesa de debate. São eles: acionar judicialmente a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, o compartilhamento da gestão com empresários que atuam nos municípios, a regularização fundiária das faixas de domínio e a ampliação da transparência das contas pela concessionária. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou no dia 27 de outubro a primeira corrida da casa. O evento promoveu a saúde dos participantes e premiou os que obtiveram melhores resultados. 1.200 foram os inscritos na primeira corrida da Assembleia Legislativa. O evento reuniu tanto atletas profissionais como quem escolheu a corrida como hobby e hábito para uma vida mais saudável. É uma data oportuna, 40 anos da nossa casa, aproximando a Assembleia Legislativa do nosso estado com a população. Aqui na capital e em várias cidades do estado, os grupos de corrida têm crescido a cada dia e essa disponibilidade da população em fazer atividade física, em caminhar, está crescendo bastante e, como eu disse, é um momento oportuno para que a Assembleia entre nessa trajetória e que se torne um evento tradicional. A casa está inovando, fazendo um trabalho que vem ao encontro dos anseios da nossa população. É a busca pela qualidade de vida, a questão do nosso ambiente sustentável, a finalização dos plásticos na nossa casa e hoje aqui dando mais uma demonstração de que a gente tem que trabalhar na perspectiva realmente do incentivo à saúde. E quando se fala de saúde, estamos falando de caminhada, estamos falando de se preparar, de academia e a gente fica feliz de saber que a nossa casa está realmente antenada com os anseios da população. Para o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Paulo Correia, do PSDB, além de um esforço de promoção à saúde, o evento é um marco para a história da Casa de Leis. Nós estamos fazendo aqui o exercício da saúde. Pela primeira vez, a Assembleia Legislativa valorizando o esporte, fazendo aqui essa corrida, e essa corrida tem que virar tradicional. Então, nós estamos fazendo a primeira para ver como é que funciona, envolvendo toda a comunidade, envolvendo as pessoas que estão a fim de fazer com que a saúde seja valorizada no nosso estado. E aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é tradicional já vários tipos de corrida acontecendo. Não podia ter a Assembleia faltando num momento tão legal para a gente comemorar a saúde do nosso estado. Fiquei muito impressionado com tudo que aconteceu durante esse período. Está sob coordenação do nosso segundo secretário, Herculano Borges. Eu e o deputado Zé Teixeira, primeiro secretário, passamos a missão para o Herculano e está muito organizado e vai ser um sucesso. Muito antes do início da corrida, os participantes já estavam chegando até a Assembleia Legislativa. Entre essas pessoas que aproveitaram o tempo que restava para aquecimento está a Elza, que escolheu a corrida como modalidade. Vale a pena acordar cedo para fazer isso, é maravilhoso. O astral daqui, né? É muito bom. Competidor pela São Silvestre há 24 anos, Adriano Françonaldo também chegou cedo para a corrida. Competindo pela categoria Pessoa com Deficiência, chegou na expectativa pelo pódio. Eu vim de Caicó, Rio Grande do Norte, vim participar da Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, né? Depois fui para Ponta Porã, fui convidado aqui para Campo Grande participar dessa primeira corrida aqui da Assembleia, né? Que tá de parabéns desde já aqui, nesse grande evento. Eu nunca imaginava que vocês estão já tanto bonito assim o parque, né? E as pessoas aqui se concentrando que esporte é vida e saúde. Com todos preparados, a largada foi dada pontualmente às 7 da manhã. São duas modalidades. A primeira da caminhada são 4 km e a segunda da corrida são 8, tudo aqui no Parque dos Poderes. Nos dois trajetos há vários pontos de água distribuídos e nas duas modalidades o tempo é totalmente cronometrado. Nós temos 3 pontos de hidratação, no quilômetro 2, no 4 e no 6, e aqui na chegada também, hidratação, frutas, né? Onde o pessoal vai estar aí, mesmo com essa temperatura agradável, um horário bem interessante para uma largada de corrida, ainda temos os pontos de hidratação para eles. As duas modalidades partiram da entrada do estacionamento de visitantes e passaram pelo Parque das Nações Indígenas, trecho de retorno da caminhada. Quem se inscreveu na corrida passou ainda pelas quadras finais da Avenida Afonso Pena, Corpo de Bombeiros, Secretarias de Estado, Governadoria e Tribunais de Contas e Justiça. No ponto de chegada, os participantes foram recepcionados pelo presidente da Casa de Leis, o deputado Paulo Correia. O primeiro lugar da categoria masculino fez o percurso em 26 minutos e 32 segundos.
Para quem completou o percurso, o esforço valeu a pena. Super, muito bom, vale a pena. Deu uma pegada no fim ali, mas consegui chegar aí. Uma iniciativa muito bacana, que na verdade nós temos que continuar com isso. Tem que tentar correr, tem que fazer um esforço, sair da zona de conforto, pelo menos para participar, vale a pena. Gente, acredita em você, você consegue. Respira fundo, coloca uma música boa e toca o gás. Quem também completou o trajeto com expectativa de pódio foi o Adriano, com quem conversamos antes da largada. Uma prova boa, difícil para quem está iniciando, mas o importante é praticar esporte. Desde não importa aí o tamanho da barriga, o tamanho do peso, o que importa é praticar esporte. Todos ganharam ao menos uma medalha de participação. Os primeiros colocados entre as várias categorias propostas pela Assembleia Legislativa receberam suas medalhas de ouro, prata ou bronze. Os pódios das categorias masculina e feminina foram os primeiros formados. O maratonista Vilmar Roberto Dias foi o primeiro entre os homens. Já venho há 10 anos participando de corrida de rua. Eu comecei em 2010 e lá pra cá virou um vício, comecei a gostar. Assumi a ponta do estado aí, fiquei um bom tempo aí representando o estado entre os melhores. Fiquei 5 anos invicto no estado. Hoje estou melhorando meu rendimento, estou com as provas foca aí. Vim participar desse evento aqui que é muito importante para todos os que estão aqui, para a população. E quem não veio também, se puder vir na próxima, está convidado. É uma prova muito boa, incentivo, é bom para a saúde, para a autoestima. O esporte não é só vencer, você vence em vários fatores, né? Na saúde, no seu autoestima. Então é uma prova muito importante para a Assembleia, todos que estão aqui estão de parabéns pelo evento. Fabiana de Souza Dutra, que pratica corrida há 15 anos, foi a primeira mulher a cruzar a linha de chegada. As pessoas que estão começando a correr, é bom procurar um professor, né, profissional para estar treinando. Começar com uma caminhada, né? Começar na caminhada, devagar, de boa. Depois, mais pra frente, começar a fazer 2 km, 5 km devagarzinho. Mais pra frente, começar a avançar para melhorar nas corridas. Em comemoração aos 40 anos da Assembleia Legislativa, conselheiros do Tribunal de Contas do Estado receberam diploma de honra ao mérito pelos serviços prestados pelo TCE nos últimos 40 anos. Mais do que uma homenagem, sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa resgatou a memória da criação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o TCE. 19 conselheiros, ex-conselheiros e auditores da Corte de Contas receberam diplomas de honra ao mérito por sua contribuição no desenvolvimento da instituição. Para nós é de suma importância. Quem tem essa memória? 40 anos, quem pensou nisso? Então aqui a gente tem muito que agradecer a todos que construíram o nosso Estado. O Tribunal de Contas é um dos órgãos que construiu o nosso Estado e eu agradeço a nossa equipe da TV Assembleia, a nossa equipe da Rádio Assembleia, que estão conseguindo fazer com que esta memória não se perca. Daqui a pouco as pessoas se esquecem completamente de quem que montou o Estado, de quem tocou essa máquina no começo e de quem fez acontecer. E acho que é isso que nós estamos fazendo aqui, homenageando as pessoas que construíram em conjunto o Estado belíssimo, o Estado maravilhoso que é o Mato Grosso do Sul. A primeira sessão do Tribunal de Contas do Estado foi realizada em 30 de março de 1980, na antiga sede da Assembleia Legislativa. Fundamental para a gestão dos gastos públicos, os conselheiros hoje homenageados elaboram pareceres sobre os gastos do Poder Executivo, posteriormente julgados pelo Poder Legislativo. Eu estou no Tribunal de Contas desde o primeiro dia da sua fundação. Então, e hoje eu consegui ser o decano como conselheiro. Então, tem uma memória histórica do tribunal viva. Então, para mim é muito importante e é um compromisso que nós também renovamos aqui, de continuar fazendo com que o tribunal seja um parceiro, aliado da Assembleia Legislativa, do Poder Legislativo, para que desenvolvamos processos em conjunto que venham em benefício da sociedade. Em 2010, a ex-deputada estadual Celina Jalade foi a primeira mulher a assumir uma vaga na Corte de Contas, sendo sucedida por Marisa Serrano, que, com foco na educação, estabeleceu uma nova metodologia de trabalho para aproximar os gestores públicos das necessidades da população. Todos nós ficamos muito felizes. Falei, bom, abrimos uma porta, temos uma mulher competente, que vai dar conta do recado e vai nos representar muito bem, mas logo depois ela veio a falecer. E os conselheiros acharam que era bom a gente continuar tendo uma mulher, porque fizeram tanta expectativa em torno de ter uma mulher no tribunal e me convidaram. E foi muito bom para mim, mesmo eu tendo deixado a cadeira de Senado,
Mas o Tribunal de Contas me deu um outro olhar para a vida da população. Isto é, saber quanto as contas públicas são importantes para que a população possa viver melhor. Organizei com os prefeitos da minha jurisdição um olhar diferenciado para a educação, comecei por aí, mostrando como é que estava cada escola da sua prefeitura, do seu município, como é que estava a merenda, as condições da escola, a vida dos alunos, a educação que estava sendo ministrado, como estavam os professores se sentindo, para que o gestor municipal soubesse que o dinheiro público que ele estava gastando na educação tinha que ser bem gasto e que tinha que dar resultado. E vimos coisas incríveis acontecerem. De prefeito falar assim, eu nunca fui nessa escola, eu não sabia que estava nessas condições. Então, isso o Tribunal de Contas começou a ter esse olhar, não só através do meu trabalho lá, mas de todos os conselheiros. Isso foi uma ordem geral que foi dada a todos nós, que olhássemos não só a fiscalização da conta no papel, mas que a gente fosse em loco, nas próprias prefeituras e aqui no governo do estado, olhar como é que estava sendo gasto o dinheiro e estava sendo bem gasto. O Legislativo Visual fica por aqui. Na próxima semana, voltamos com mais notícias sobre os trabalhos da Casa de Leis. Tchau!